Imagine isso. Você está no meio do seu dia. Seu filho está cansado, sobrecarregado ou acabou de ouvir um não. E de repente, começa o choro. Depois o grito. E então a explosão emocional completa. Você tenta explicar. Tenta manter a calma. Tenta resolver. Mas nada funciona. E lá no fundo surge um medo silencioso. Será que estou fazendo isso errado? Será que estou piorando a situação? Aqui está uma verdade que poucos pais ouvem. A birra do seu filho não é mau comportamento E não é falta de disciplina. É outra coisa. E quando você entende o que realmente está acontecendo, as birras deixam de parecer assustadoras e passam a ser administráveis. As birras não são aleatórias. Não são manipulação. E não significam que seu filho está fora de controle. Elas são uma resposta ao estresse O cérebro da criança está sobrecarregado. Nesse momento, a parte do cérebro responsável por pensar, ouvir e se controlar simplesmente se desliga. Então, quando um adulto tenta falar com lógica, o efeito é o oposto. Não porque o pai está errado, mas porque a criança não consegue processar. Dentro do cérebro da criança existem dois sistemas principais. O cérebro emocional, responsável pela sobrevivência e pelas emoções intensas. E o cérebro racional, responsável pelo controle, empatia e tomada de decisão. Durante uma birra, o cérebro emocional assume o controle. O racional fica offline. Por isso frases como: se acalma. Para de chorar. Você está exagerando. Simplesmente não funcionam. Não é falta de vontade. É limitação neurológica. O erro mais comum que os pais cometem é tentar corrigir o comportamento em vez de regular o sistema nervoso Focamos em parar o choro. Parar o barulho. Parar a situação. Mas o comportamento não é o problema. O sistema nervoso sobrecarregado é. E quando ele não é regulado, as birras se repetem. É aqui que entra o método STOP Um método simples, baseado na ciência, para acalmar a criança antes de corrigir o comportamento. STOP significa **S, pare você primeiro **T, priorize o tom de voz **O, observe, não explique **P, ajude a regular Vamos por partes. Primeiro, pare você Antes de qualquer coisa, pare. Não a criança. Você. Respire fundo uma vez. As crianças emprestam regulação dos adultos. Se seu corpo está tenso ou sua voz elevada, o cérebro da criança entende isso como perigo. Você não precisa estar perfeito. Só precisa desacelerar. Segundo, tom de voz primeiro O tom comunica mais que as palavras. Uma voz baixa e firme diz ao cérebro: você está seguro. Em vez de para com isso agora. Diga: eu estou aqui. Eu te vejo. Isso não reforça a birra. Isso estabiliza o sistema nervoso. Terceiro, observe, não dê sermão Durante a birra, explicações não entram. Então apenas descreva. Isso foi muito frustrante. Você queria muito aquilo. Sem perguntas. Sem lições. Apenas reconhecimento. Quando a criança se sente compreendida, a intensidade cai. Quarto, ajude a regular Fique próximo. Ofereça presença. Respirem juntos. Diga: vamos respirar devagar. Você não força a calma. Você compartilha a calma. E quando o corpo se acalma, o aprendizado pode acontecer.
Só depois que a criança está calma, fale sobre o comportamento. Curto e claro. Sentir raiva é normal. Machucar não é permitido. Da próxima vez, podemos tentar assim. Sem culpa. Sem vergonha. Por exemplo, seu filho grita porque precisa sair do parque. Antes, ameaças, explicações, brigas. Agora, pausa, tom calmo, validação, presença. O limite continua. Mas o conflito diminui. Com o tempo, a criança aprende que as emoções são seguras. O adulto permanece firme. E os limites não mudam. Isso constrói autorregulação, confiança e respeito. Se as birras estão difíceis agora, isso não significa que você está falhando. Significa que seu filho ainda está aprendendo a lidar com emoções grandes, e você está aprendendo a guiá-lo. E isso é ser pai ou mãe. Existe ainda um erro silencioso que muitos pais cometem asterisco asterisco depois asterisco asterisco da birra, e que pode anular todo esse progresso. Mas isso fica para a próxima conversa.